Fala, torcedor palmeirense, bem-vindos ao canal, trazendo aqui as últimas informações do Verdão, direto dos Estados Unidos. Já deixando aqui os créditos na descrição para o canal da ESPN, o programa F360, trazendo as últimas informações do Verdão e também trazendo os palpites, você não pode perder. E é isso aí, torcedor, rapidinho da ajuda de vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para não perder nada do Verdão. Vamos para o vídeo. Vamos falar do Palmeiras. Roberta Barroso está lá, acompanhando os passos do Verdão, seguindo o Verdão e já está conosco para trazer as informações. Tudo bem, Roberta? Bom dia. Tudo bem, Abel? Bom dia para vocês, amigos do 360, fãs de esporte. Já estamos aqui na Universidade da Carolina do Norte, porque daqui a pouquinho tem treino do Palmeiras. A gente vai poder acompanhar 15 minutinhos, mas fica a expectativa se a gente vai ficar um pouquinho mais lá do lado de dentro. Isso porque o Abel vem quebrando o protocolo. Ontem os jornalistas puderam acompanhar 40 minutos da atividade e em 5 anos de Palmeiras isso nunca aconteceu. E aí os repórteres puderam ver de perto uma atividade de posse de bola, perdia a bola e os jogadores tinham que recuperá-la muito rápido, então foi um treino com bastante intensidade. E teve até um momento de tensão nessa atividade, porque o Mike acabou acertando ali o tornozelo do Paulinho. Ele gritou de dor, parou o treino por alguns instantes e fica aquela preocupação, até porque o Paulinho não chegou 100% por aqui, por conta daquela cirurgia na canela, mas ficou tudo bem. Depois Mike e Paulinho se falaram normalmente, mas claro, teve aquele clima de tensão. Palmeiras hoje deve então ensaiar essa equipe que entra em campo domingo contra o Porto, grande expectativa por esse time. Lembrando que ontem o Palmeiras treinou com a equipe completa, mas os jogadores que estavam a serviço das seleções durante esse período de data FIFA fizeram ali um controle de carga. Então, hoje sim, o Abel com todo mundo e aí definindo esse time titular para a partida de domingo diante do Porto. O Porto que já está aqui nos Estados Unidos, em Nova Jersey, se preparando, chegou com bastante dificuldades, né? Porque nessa temporada foi uma temporada irregular no Campeonato Português, terminou na terceira colocação, atrás, né, dos rivais Benfica e Sport. Contra esses dois adversários, o Porto somou apenas um ponto, então fica aí a expectativa de como esse time chega para a disputa, mas lembrando, claro, que o Porto é uma equipe experiente e todo cuidado é pouco. Ontem o Piquerez conversou com a imprensa ali depois da atividade, falou sobre o desafio de enfrentar a equipe e que Abel vem estudando o Porto já há algum tempo. O Piquerez chega agora no 360. De competência, tudo estamos em um nível muito alto, estamos no nível de competir contra eles. É tudo mental, né? Que a vez sempre fala para nós. A gente tem que chegar bem, tem que chegar livre de cabeça, que é o mais importante, que depois o futebol aparece e competir para todo mundo de igual a igual. Sabemos que o Porto é um time que ataca muito bem. Eu acho que suas principais figuras estão no ataque, mas é um time complexo e a Abel já tem estudado ele faz tempo, ainda mais sendo de Portugal, daí de lá. Ele conhece muito bem o Porto e a gente já está preparando esse jogo faz tempo lá, no, desde o Brasil. Então esperemos que dê tudo certo e podamos sair vitoriosos. Como eu falei, jogamos em final justamente contra o Al-Ahly, é um grande time, tem muitos jogadores de seleções, então é um time muito forte e a gente competiu até o final contra o Chelsea, né? Que foi o melhor da Europa, então isso que a gente fala, a gente tem a possibilidade de competir de igual a igual, depois logicamente que futebol tem três resultados possíveis, mas vamos buscar a vitória contra todos. Tá então, Piquerez. Hoje, então, o último treino pra valer. Amanhã, aquele tradicional rachão e a equipe já viaja para Nova Jersey para fazer o reconhecimento do gramado. Tem entrevistas e domingo a estreia tão esperada no Mundial. Abel, eu volto com vocês. Roberta, antes da gente continuar aqui, você está aí na universidade? Parece um lugar muito bonito, né? Muito bonito, Abel. Realmente chama a atenção aqui a universidade. Os campos também foram todos preparados para receber o Palmeiras. Então, é tudo bem bonito. A gente fica observando. Aliás, Greensboro é uma cidade que é uma graça. É uma cidade bem fofa, a gente pode dizer assim. A universidade não é diferente. Tanto aqui a do Palmeiras, quanto ontem também lá em Colômbia, a universidade que o Fluminense está treinando. É realmente nesse padrão, Abel. É, aí nesse caso, universidade nos Estados Unidos, o padrão é
Top. E o Palmeiras, padrão top também, professor, para estrear contra o Porto? Top para os nossos padrões sul-americanos contra um europeu menos inacessível que outros. Menos inacessível. Menos inacessível. Eu falo mais acessível, mas é porque todo time europeu joga um outro nível de futebol. A gente tem visto aqui. Mas se for para escolher um europeu, o Porto parece menos inacessível. Um jogo-chave, né? Um jogo-chave para as pretensões no grupo. Você sabe que até o empate não é ruim, porque um empate entre os dois fazendo serviço contra os outros dois adversários, o problema é o Al-Ahly, né? O Al-Ahly é um adversário que também complica a vida, pode complicar. Depende do empate contra o Porto, mais um empate contra o Al-Ahly, uma eventual O Al-Ahly vitória estreia amanhã. Al-Ahly contra o Inter Miami. contra o Inter Miami. O Palmeiras e Porto é domingo. Então, se empata duas, uma eventual vitória contra o Inter Miami, que aí sim é o mais acessível, talvez não seja suficiente, dependendo do que Al-Ahly e Porto fizerem. Então, o jogo chave para as pretensões do Palmeiras. Ao contrário dos outros brasileiros, que, bom, o Fluminense também pega o Borussia, é um adversário direto, mas o Flamengo, por exemplo, ainda não pega um adversário para a chave. Aí é de cara. A gente vai saber qual é a do Palmeiras já no domingo. Mari Pereira, eu vi você aí teclando, acho que você estava olhando seus arquivos, os seus estudos para falar do Verdão e do Porto. Exatamente. Estava aqui dando uma olhada no Porto para recapitular um pouquinho a temporada, né? Porque a gente fala dos clubes europeus que não só um nível muito alto competitivo das suas ligas locais e nacionais, mas como a Europa League, Conference League, Champions, e o Porto de fato não vai bem, né, na Europa League. Ele nesse novo formato das competições como Champions, numa fase de grupos entre quase todo mundo ali, ele não se classifica bem, depois não consegue um resultado importante para avançar para o mata-mata. Foi de fato uma temporada não necessariamente ruim, mas que ele ficou atrás dos seus principais rivais locais e também, pensando no nível europeu, não desempenhou um bom futebol. Então, assim, eu vejo o Palmeiras, já falei isso aqui algumas vezes, para mim o Palmeiras é o time brasileiro que chega no melhor momento. O Flamengo ainda, para mim, tem o melhor elenco, mas o trabalho do Flamengo e o trabalho do Palmeiras e o planejamento, pensando no Mundial, para mim é o que torna o time como o brasileiro melhor preparado para essa fase de grupos, né? Claro que depois o mata-mata se avança, dependendo do chaveamento, mas para mim o melhor preparado. Tinha a expectativa de um Paulinho numa melhor colocação fisicamente, isso ainda não aconteceu, mas ainda assim, pensando no trabalho do Abel e no coletivo, para mim o Palmeiras já contra o Porto tem uma possibilidade de fazer um jogo interessante. Pensa da mesma forma, amigo Eugênio? Eu estou muito Preparação curioso. do Palmeiras? Estou curioso, acho que o Palmeiras sim tem condição de fazer um jogo que é um estilo de futebol diferente do Porto. O Palmeiras é muito intenso, muito vertical, com alguns jogadores, especialmente o Estevão, né, nessa reta final dele, com um potencial, né, de acelerar para cima do adversário, passar no drible. Um Porto que é um time de 3 zagueiros, em que os alas apoiam muito, especialmente pela direita, e que gosta mais de ter a bola, de trabalhar essa bola, de construir. É um jogo muito curioso para a gente ver qual vai ser esse nível do embate, mas eu acho que é um embate que o Palmeiras tem condições de superar, sim. Jogando no seu nível máximo, com a sua intensidade máxima, querendo o jogo, não é para ficar só esperando o adversário, propondo o jogo também, mostrando as suas armas. E eu acho que o Palmeiras tem condições de buscar a vitória. Mas estou curioso para ver como é que vai ser. Aliás, estou curioso em relação a todos os brasileiros, né, nesse Mundial. Como é que vai ser na prática. E acho que, para mim, é o jogo que vai no primeiro lugar. É jogo que dá jogo. dá jogo. Aliás, esse grupo não tem ninguém assim tão descartável. Assim, né? Você pega o Inter Miami, tem o Messi, só a expectativa em cima do Messi. Tem o Al-Ahly que enrosca nesse tipo de competição, um time forte, de pegada. Não tem ninguém morto nesse grupo, não. Talvez o fiel da balança seja até o Al-Ahly.
dependendo de como cada um enfrentar esse adversário. Você falou no Inter Miami do Messi, Eugênio falou que está curioso para ver os brasileiros, para ver como será o Palmeiras com o Porto. Eu imagino que todo mundo esteja sempre curioso de ver o Messi jogar, como está o Messi. Ano que vem tem Copa do Mundo, Argentina atual campeã. Óbvio que o Messi estará, mas como será que está o Messi jogando? Sabe quem está na cola do Messi? Quem tá na cola do Messi? Quem tá marcando o Messi? Gustavo Zupac. Boa sorte pra ele, marcar o Messi. Não, Gustavo Hoffmann, não é o Zupac. O Hoffmann, os dois são Gustavo, os dois estão lá. Mas quem tá na cola, olha ele aqui na tela. Não é o Zupac, é o Hoffmann, mas é Gustavo também. Tudo bem, Hoffmann? Bom dia. Tudo bem, Abel? Bom dia a todos no estúdio, ao fã de esportes. Estou aqui na cola do Inter Miami para o jogo de abertura do Mundial que acontece neste sábado. Falo diretamente de Fort Lauderdale, região de Miami, na Flórida, ao lado do estádio do Inter Miami, e bem aqui na minha frente está o centro de treinamentos da equipe norte-americana. Tem treino do Inter Miami agora de manhã e à tarde, coletiva de imprensa com o técnico Javier Mascherano. Inter Miami que abre a competição contra o Al-Ahly, que... Quanto ao Al-Ahly, classificação como campeão da Champions africana de 2020-21. Faz tempo ainda, né? Mas é o campeão da Champions de 2021 na África, por isso o Al-Ahly tem vaga na competição. O Inter Miami, ele está no torneio por uma forma que a FIFA encontrou de colocar Lionel Messi na competição. Isso que aconteceu na verdade, porque o Inter Miami foi o campeão. Não é nem o campeão, foi o time de melhor campanha da temporada regular da Major League Soccer em 2024. Na competição, na MLS, isso dá um troféu, isso dá um título, entre aspas, que é o Supporters Shield. Então, quando o Inter Miami teve a melhor campanha na temporada regular, o Gianni Infantino não pensou duas vezes, falou, opa, é a forma que eu tenho de colocar Lionel Messi no Mundial de Clubes, e assim o fez. Nos playoffs, o Inter Miami acabou caindo para o Atlanta United, e depois o campeão acabou sendo, inclusive, o Los Angeles Galaxy. Enfim, Lionel Messi jogará a competição pelo Inter Miami. Há uma expectativa baixa ainda de público para a estreia. O jogo não acontece aqui no Chase Stadium, e sim no Hard Rock Stadium, que é um estádio 3 vezes maior do que a casa do Inter Miami. Nos jogos da Major League Soccer, aqui sempre enche. Para essa partida de abertura do Mundial, a FIFA já demonstra alguma preocupação porque não conseguiu vender todos os ingressos. Já há algumas promoções, por exemplo, foi feita uma parceria com uma grande universidade aqui da região, com mais de 100 mil alunos. O aluno que comprar o ingresso com desconto já, porque é ingresso para estudante, a $20, ganha mais 4 entradas. Para vocês terem noção que realmente esse primeiro jogo, ali Inter Miami, não tem gerado tanta atração aqui na região. Caramba, o cara compra um, ganha 4, se bobear, ganha um cachorro quente Se ainda. não encher assim também. Mas tomara que encha, né? Que a galera aproveite a promoção, porque é gostoso ver bom futebol e o estádio cheio, né, professor? Mas Messi. os preços em geral do Mundial, a FIFA baixou, né? Percebeu. Também Pouca procura, né? pouca procura. Também demoraram para definir sedes de jogos. Foi meio Posso fazer uma pergunta para o Hoffmann? complicado. Quantas você quiser, você manda aqui, Mari. Bem rapidinho, tudo bem, Gu? Bom dia para você. Durante a semana, os nossos outros companheiros que entraram aqui ao longo da programação falaram sobre as cidades ainda não estarem vivendo muito mundial, né? Que ali de fato não tinha muita mobilização. Como que tá por aí, justamente por conta do Inter Miami? Bom dia, Mari, grande abraço. Não tem nenhum clima de jogo, mas eu vou trazer, acho que um contraponto aqui, com um pouquinho de experiência já de cobertura de grandes eventos também. Copa do Mundo é outra história. Copa do Mundo a gente mexe com nações, com torcidas, com pessoas que viajam para acompanhar o seu país, e aí você tem um clima maior de competição mesmo. Nesse caso, a gente está falando de clubes de futebol, bem menos torcedores, são menos pessoas que vão acompanhar. Para essa partida de abertura, Inter Miami Al-Ahly, não é um jogo assim de tanto interesse. Então, na prática, você não percebe nada de Mundial de Clubes realmente, mas eu não esperava encontrar isso. Pela experiência que eu tenho de grandes torneios, eu de verdade não achava que isso aconteceria aqui. Também porque Miami é uma cidade, e toda a região metropolitana de Miami é muito grande, os estádios são afastados, os estádios não ficam dentro da cidade, sabe? A vida está seguindo aqui normalmente. Então, eu entendo esse ponto colocado por todo mundo, mas eu não vejo como uma preocupação e nem surpreendente. De verdade, eu realmente não achava que haveria
mobilização tão grande assim pela competição, insisto, porque são cidades muito grandes também e é completamente diferente de Copa do Mundo. Não dá para querer trazer uma comparação com isso, por exemplo. Perfeito. Gustavo, eu quero te perguntar também um pouco sobre o lado futebolístico do grupo. A sua análise desse grupo do Palmeiras, com o Porto, primeiro adversário, o Inter Miami e também o Al Ahly do Egito. Eu compartilho com vocês, eu divido com vocês essa expectativa e curiosidade para ver o nível de competição dos times brasileiros, dos times da MLS também. Eu falava agora há pouco com o Carlos Eduardo Fonseca, né, repórter do ESPN.com.br, que está aqui na cobertura comigo, né, que eu tenho... A MLS hoje, ela é a segunda liga das Américas. Em termos de estrutura, investimento, capacidade para contratar, ela perde hoje em dia só para o Campeonato Brasileiro, em toda a América. Ah, mas e o Campeonato Argentino? O Campeonato Argentino, em teoria, é melhor tecnicamente, é mais forte competitivamente, mas financeiramente ficou muito para trás. Tanto é que os melhores jogadores saem de lá muito rápido para o Brasil e para os Estados Unidos e para a Major League Soccer. Mas qual é o real nível dos times da Major League Soccer? Qual é o real nível do LAFC? Qual é o real nível do Inter Miami? Então essa competição vai trazer isso pra gente. Essa mesma expectativa que a gente tem em relação aos brasileiros, mas eu acho que com uma expectativa, no caso, um pouco maior, por exemplo, Palmeiras. Palmeiras, para mim, briga para ser o primeiro colocado do grupo. Joga contra um clube grande da Europa, mas que não vem de uma boa temporada e não está na primeira prateleira do futebol europeu. O Porto não senta hoje na mesma mesa em termos de jogo de Real Madrid, de Paris Saint-Germain, de Inter, de Bayern. Está um nível abaixo. Então, para mim, Porto e Palmeiras são os dois times que vão brigar pela primeira posição. Ali, novo técnico espanhol, que fez grande sucesso na África do Sul, é um técnico de uma história super alternativa. Ele é totalmente desconhecido na Espanha, trabalhou na base em alguns clubes, incluindo o Celta na Espanha, e foi para a Finlândia. Na Finlândia fez carreira e de lá foi para a África do Sul, comandar o Orlando Pirates, ganhou 5 Copas com o Orlando Pirates, e aí o Al-Ahly, que é um gigante na África, um dos maiores clubes do planeta, fez essa aposta no técnico espanhol José Ribeiro. É um clube que está acostumado a jogar esses torneios de nível técnico inferior. Por isso que, para mim, o grande ponto de interrogação é realmente o Inter Miami. Qual vai ser o nível de jogo do Inter Miami na competição com Palmeiras, Porto e Al-Ahly? Legal, muito obrigado então, Gustavo Hoffmann. Imagina com a experiência que ele tem, que ele passou o protetorzinho solar. Que tá calor aí, não tá, Hoffmann? Tá quente pra caramba, são 9 e... que horas são aqui? 9h24 da manhã, tá 30 graus já. Uau! Nossa! Maravilha, hein? Eu não tô mais acostumado, Abel, não. E sabe o que acontece? Diga. Porque assim, em Madrid faz muito calor também nessa época do ano já, tá? Agora na primavera, quase verão, esquenta muito, a temperatura bate 40 graus no verão. Só que o calor madrilenho é um calor seco. Madrid, toda a região central, é uma região árida. Aqui é úmido, então eu tô suando aqui já, não tava mais acostumado com isso. Se você estivesse aqui conosco em São Paulo, você ia estar passando frio. Então aproveite aí. Na hora de folga, vai passear, vai na praia. Muito obrigado, amigo Hoffmann. Bom trabalho por aí. Valeu, até a próxima. Então, Me lembrando, Bel, diga. dos 43 graus que eu peguei ano passado em Assunção, na cobertura da final da Sul-Americana, fazendo os programas a céu aberto, debaixo de sol, no estado de Cerro Porteño. Suando pra caramba. Na época eu tava reclamando, nossa, quanto calor. Ai, que saudades. Hoje, nessa friaca de São Paulo, Saudades. Quem tá com a gente também para esquentar o clima no estúdio é o Ricardinho. Vinheta. Show do Ricardinho. O show do Ricardinho, Dinho. Hoje um show de 6 jogos, é isso, Ricardinho? Não, é show do Mundial. Tudo bem, Ricardinho? Bom dia. Tudo bem, Abel? Bom dia, Mari, professor, Eugênio, amigo fã de esportes em casa. Vocês já viram o time da rodada do Bola de Prata, então não estou aqui para falar sobre o nosso querido prêmio ESPN Bola de Prata. Dessa vez, eu trouxe aqui um material para vocês para falar sobre Mundial de Clubes, mais especificamente sobre o grupo do Palmeiras, sobre os times que o Palmeiras vai enfrentar nesse Mundial, e aí está um estudo do Data ESPN no nosso núcleo de análise de desempenho dos canais ESPN sobre os times do grupo do Palmeiras. Aí está na ordem que o Palmeiras vai enfrentar jogo a jogo. Então o primeiro jogo vai ser contra o Porto, o segundo contra o Al Ahly e o terceiro contra o Inter Miami.
O Palmeiras, olha a diferença de jogos do Palmeiras neste ano em relação aos outros times. O Al-Ahly é o time que mais se aproxima em quantidade de jogos e tem 6 jogos a menos do que o Palmeiras. O Porto tem 12 jogos a menos do que o Palmeiras, só que em menos jogos o Porto perdeu mais partidas. Então o Palmeiras em 35 jogos, 23 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 72% de aproveitamento, e a formação mais usada pelo Abel Ferreira nessa temporada é o 4-2-3-1, que nos últimos jogos vem sendo modificada mais ou menos para um 3-4-2-1, tendo o Giai como um falso zagueiro, lateral direito jogando mais recuado na zaga. Então esse 4-2-3-1 ele não é fixo, né? Já o Porto, em 23 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, quase 51% de aproveitamento, joga mais com uma linha de 3 zagueiros, eles podem jogar com linha de 4, mas a formação mais usada nessa temporada pelo Martin Anselmi, nesse ano, 2025, é 3-4-3. Então, uma linha de 3 na zaga, 4 meio-campistas e 3 atacantes na frente. Já o Al-Ahly, em 29 jogos, 17 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 65% de aproveitamento. O 4-2-3-1 foi a formação mais usada pelos egípcios nesse ano, mas, como o Hoffmann já antecipou, o time mudou de técnico recentemente, né? E no jogo que fez, o amistoso que fez contra o Pachuca, ele jogou num 4-3-3. Então, o Al-Ahly é uma dúvida, né? Porque esses 29 jogos oficiais que a gente tem aí na tela, não são com o técnico atual. Então, mais difícil da gente saber como o Al-Ahly vai jogar, qual vai ser a opção do Al-Ahly nessa partida. E o Inter Miami, 24 jogos, 13 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, com 61% de aproveitamento, e o time do Messi joga lá num 4-4-2, Abel. Desculpe, Ricardinho. Imagina. Muito obrigado, amigo. Ricardo Spinelli sempre vem conosco para falar do Bola de Prata, do Campeonato Brasileiro, mas hoje trazendo números interessantes aí dos adversários do Palmeiras nesse Mundial de Clubes da FIFA. E a gente vai ter hoje o nosso palpite artilheiro. Obrigado, Ricardinho. Pode soltar a vinheta aí. Palpite artilheiro sobre a estreia do Palmeiras, Palmeiras e Porto. Qual vai ser o placar da estreia do Palmeiras no Mundial? Serei cornetado, talvez xingado, acho que não, porque são amigos que estão aqui comigo, mas eu vou de empate. 2-2. Palmeiras e Porto. Olha lá, a Mari já riu, já me cornetando. É engraçado. Tá vendo? Mari me cornetando. Ela está rindo Do seu empate. do meu empate. Fale, Mari, por que você tá? Eu sempre chamo todo mundo de mureteiro, é isso? E eu, Sim, eu você muretei, né? muretou logo de cara. Eu vou de 2-1, Palmeiras. Olha, professor, você não gostou do palpite da Mari? Não, Você- eu gostei do seu. Ah, você gostou do meu? Gostei do seu. Você não vai rir de mim como a Mari? Não. Não. Só que eu acho que você pôs gol demais. Mas como gol de mais? 2-2 é gol demais? É, porque eu vou botar 1-1. Ah, Tô numa fase boa, hein? Tô invicto dos últimos palpites. É verdade? Não, só aqui como fora. Bolão da família ontem eu esmirilhei, acertei Corinthians e Grêmio. Só errei São Paulo e Vasco, que eu pus o contrário. você fez o vitória de São Paulo? Pus vitória de São Paulo. O Eugênio tá 1-1, tá consultando bom, certo? 1-1. Temos 2 mureteiros aqui, eu e Eu o junto. professor Celso. Eugênio tá consultando, Chega virando. pra lá nesse muro aí. O Eugênio tá virando página do bloquinho, olha lá. É, Tá vendo números pra palpitar? Hã? estudando aqui para ver o que eu falo. Eu, né? Fala a vitória aí do. Abel, todo dia a gente fala a mesma coisa, né? Que você tenta influenciar muito o palpite dos outros. Vamos. Você precisa evoluir nisso, você tem que dar liberdade às pessoas para que elas sejam elas próprias. Você não pode ficar determinando, você tem que pensar isso, tem que achar aquilo, Vai tem que muretar, então? palpitar aquilo. Palmeiras 2-1. Olha! Palmeiras. Qual foi o seu, Mari? Também, igual. Você não tem criatividade? Imitou, Aí, acabou de... É que eu repito meu discurso aqui, libertário. imitou o palpite da Mari, pô? Palmeiras 2-1, palpite da Mari. If you love somebody, set them free. Poxa, o time europeu, Porto, ninguém vota no Porto? Não. Campanha ruim, né?
ruim do Porto. Eu acho que o Palmeiras pelo menos empata esse jogo. 2-2. Então, tá aqui o meu palpite. Eu vou Ganha aparecer 1 a na 1. foto aqui com os dedinhos. Cumpre. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Torcedor Felipe Anderson desponta como destaque do Palmeiras no Mundial de Clubes. Em ampla cobertura para o Mundial de Clubes, o New York Post, um dos principais jornais da principal sede da competição, indicou o jogador a ser visto dos 32 clubes inscritos para o torneio, e a escolha do Palmeiras foi ousada. Na maioria esmagadora dos casos, o Post fez indicações óbvias como Mbappé no Real Madrid, Haaland no Manchester City, Lautaro Martínez na Inter e Cavani no Boca Juniors. Entre os brasileiros estão Arrascaeta do Flamengo e Thiago Silva do Fluminense também são escolhas comuns. No Botafogo, o recém-chegado Arthur Cabral, pela fortuna que custou também, se justifica. No caso do Palmeiras, o jornal resolveu ousar. Segundo o New York Post, o jogador a ser visto no Palmeiras no Mundial de Clubes é o atacante Felipe Anderson, ex-Lazio, um coadjuvante do estrelado de Abel Ferreira. Dirceu Estevão, né? Jogador aí que foi vendido para o Chelsea. Acho que seria a melhor opção. Mas creio aqui que seja o Felipe Anderson como um dos jogadores que já atuou na Europa e foi bem na Lazio. Um dos mais conhecidos. Na temporada de 2025, o jogador que brilhou no futebol italiano entrou em campo 19 vezes. Apenas 12 como titular. Não marcou os gols e fez apenas uma assistência. E vem de contusão recente, logo em início do jogo contra o Ceará pelo Brasileiro. Mas já voltou a treinar e está liberado para jogar. O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes neste domingo contra o Porto, confronto direto para quem quiser ser o primeiro lugar do grupo, já que ambos são favoritaços a passar aí nos seus grupos. E é isso, torcedor. Já peço aí a ajuda de vocês aí, ajudar a crescer o nosso canal, já se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações para não perder nada do Alviverde. É isso aí, até a próxima.